Boa noite a todos, boa noite, nobres vereadores. Eu, como advogado dos moradores do Jardim Jequitibás, venho aqui, em nome deles, trazer ao conhecimento público uma situação que hoje preocupa muito aquele bairro. Eu já anteriormente havia atuado aqui em vários loteamentos em relação a questões habitacionais, na questão de regularização, na questão de revisão de valores. E é o caso. Hoje, nós temos uma situação onde é um loteamento feito pela empresa Rolamar, que é do grupo da Ingep, que é uma grande empresa daqui, que tem muitos empreendimentos, e o Jardim Jequitibás hoje vive uma situação dramática, porque as pessoas adquiriram os seus imóveis alguns anos atrás, e quando adquiriram, apesar de terem sido convencidas na aquisição de que não haveria muitos juros, não haveria muita correção, que subiria só um pouquinho, né? O que aconteceu? No ato da contratação, pessoas leigas, sem conhecimento técnico, assinaram um contrato que havia previsão imediata da aplicação de juros da ordem de 12% ao ano. Num financiamento de longo prazo, isso às vezes significa duplicar, triplicar, quadruplicar o valor da dívida, no ato da assinatura. É óbvio que nós sabemos, e nós achamos justo, que a empresa privada tem a lucratividade, é um empreendimento, tem um investimento, mas o grande problema é quando esse contrato se torna desequilibrado, inexequível. E aí as pessoas de lá para cá, nos últimos 4, 5 anos, têm tido os seus salários reajustados lá embaixo e os valores iniciais já altos, acrescidos de correção monetária pelo IGPM. Então, você já parte de uma situação da aplicação de juros anuais embutido na prestação. E depois embute e aplica a correção monetária pelo IGPM, nos últimos anos houve uma elevação muito grande do valor, o que tem ocasionado o quê? Grande inadimplência entre os moradores, ações judiciais, perda dos imóveis, perda das construções, divisão de lotes de forma irregular, o que as pessoas estão desesperadas. E aí a empresa, quando chama para fazer um acordo, propõe acordos que se tornam uma bola de neve. A pessoa está pagando R$ 1.700 por mês, às vezes muitos clientes meus ganham R$ 2.000, R$ 2.200 e estão pagando R$ 1.700 por mês. Vai comer com o quê? Não consegue. Começou com prestação de 800, 900 e agora está com quase 2.000 de prestação em pouquíssimo tempo. As pessoas perdem emprego, reduzem a capacidade de pagamento e aí, passado uns anos, a pessoa não consegue pagar. Aí a empresa chama para um acordo, a pessoa já tinha uma prestação alta, ela renegocia e a prestação que era 1.700 vai para 2.000. Aí a pessoa que já não conseguia pagar, empurra com a barriga a situação. Ocorre que esses acordos têm sido feitos no Sejusc, atribuem cláusulas de que se a pessoa não paga uma parcela, ela perde o imóvel e tem 15 dias para desocupar o imóvel. Ou seja, nós estamos gerando nesse bairro uma situação social gravíssima. Já eu tenho conhecimento de várias pessoas que foram despejadas dos imóveis e que perderam seus imóveis e toda a economia que aplicaram durante esses últimos anos. Por quê? Você tem cláusulas que as pessoas não tinham conhecimento, A justiça fixa uma espécie de locação do imóvel, mesmo que a pessoa não tenha construído ou resida no local. As pessoas são mal defendidas, mal orientadas, vão à justiça sem advogado, fazem acordos sem nenhuma orientação e depois de um tempo não há o que se fazer. Não há o que se fazer. Outro dia eu tive um caso que a pessoa me procurou que já estava com ordem de reintegração de posse. Processo transitado em julgado, com auxílio de força policial requisitado e apenas o cumprimento da ordem judicial. Ninguém poderia fazer nada, nem os vereadores, nem o prefeito, nem o presidente da República. É uma situação que está na justiça. O que nós estamos pedindo aqui
é o apoio dos vereadores, porque a Ingep é uma grande empresa que faz muitos empreendimentos na cidade. Então, ela precisa do poder público municipal. E se precisa do poder público municipal, tem que dialogar com os vereadores, dialogar com a prefeitura, para encontrar uma saída social para esse problema. Porque nós sabemos que se você fizer uma leitura exclusivamente jurídica, técnica, legal, existe um contrato. As pessoas assinaram esses contratos. Nós questionamos na justiça vários itens do contrato, como a incidência dos juros, a forma de aplicação desses juros, se há incidência de juros sobre juros, que chamamos de anatocismo, do tipo de cálculo que é feito da correção monetária. Há situações em que nós conseguimos salvar e reduzir os valores, mas há outras que não têm solução. Então, o pedido dos moradores de Jequitibás, que eu como advogado trago aqui, mesmo sabendo que a Câmara não tem influência sobre a decisão da Justiça, não pode mexer num contrato firmado livremente entre as partes, nós sabemos disso, mas é um pedido de apoio, uma solicitação de que nós procuremos sensibilizar a própria empresa, que é a empreendedora da cidade, que podemos sensibilizar a justiça da cidade, para que nós tenhamos um caminho de diálogo, porque senão nós teremos em um bairro, e essa não é a realidade isolada, existem dezenas de loteamentos em Limeira com essa característica, com esse problema, e nós vamos ter nos próximos anos centenas, talvez milhares de famílias sendo despejadas porque não conseguem pagar os seus imóveis, apesar de quererem pagar. Nós procuramos a justiça, estamos depositando em juízo, estamos questionando tudo que é possível e tudo que a lei, o Código de Defesa do Consumidor, nos permite questionar. Mas há uma limitação. E o caminho aqui é solicitar o apoio dos cidadãos, o apoio dos vereadores, o apoio da prefeitura, para que apoie os moradores do Jequitibás, para que nós sentemos junto com a empresa, né? As comissões aqui da Câmara podem fazer gestões para que chamemos a prefeitura, chamemos a empresa, para tentar encontrarmos negociadamente uma forma de que as pessoas consigam pagar e não percam os seus imóveis. Esse é o nosso apelo, esse é o nosso pedido, que eu faço aqui como advogado, mas como cidadão também, né? Porque nós temos que ter sensibilidade. Eu sou um aplicador da lei, eu sou um advogado, eu sigo a lei, eu tenho que aplicar a lei, sei que os promotores e juízes também têm que aplicar a lei. No entanto, a justiça e todos os organismos públicos têm que ter a sensibilidade de compreender o momento que a simples aplicação da lei é insuficiente para a solução de problemas sociais. Aí entra a política. Entra a política para poder mediar, porque a arte da política é exatamente essa, né? Você encontrar formas de diálogo, de construção, de aproximação entre as pessoas, né? Acho que esse é o caminho que a gente tem que encontrar, e por isso que eu peço o apoio de todos aqui para os moradores do Jardim Jequitibás, que tem pessoas presentes aqui. Muito obrigado.